Então, vamos fechar os olhos, nos conectar com o nosso amado Mestre Jesus, pedir a Ele que envie os seus mensageiros, os seus amigos, para nos inspirar na lição dessa noite, e que todos nós possamos aproveitá-la de forma consciente e laboriosa para o nosso aprimoramento espiritual. Nessa intenção, Mestre Jesus, estamos agradecendo de coração essa oportunidade valiosa e de muita importância para o nosso crescimento como ser humano e principalmente como espírito imortal. Ilumina todos que estão presentes nessa sala, que todos acolham no coração as palavras e as mensagens que vão ser ditas pela nossa querida amiga Luísa, e que ela seja inspirada pelas tuas mãos e teu coração, Mestre, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja. Luísa Teles, a missão do Evangelho é tornar todas as criaturas unidas sobre o signo do amor, não é mesmo? Sim. Então, que você faça-nos amar nessa noite com as doces palavras do Evangelho. Oh, que maravilha. Espero sim, cumprir o meu dever. Meus amigos, eu agradeço demais o convite, né, deste grupo. É sempre uma alegria, uma satisfação poder falar um pouco, né, do Evangelho de Jesus, porque à medida que a gente fala, lê, estuda, a gente aprende muito, né? E o nosso exercício maior, já que temos consciência, né? Acredito que todos aqui já têm uma trajetória na doutrina espírita, agora, já que já temos a consciência, é colocar em prática verdadeiramente, sempre claro naquilo que a gente conseguir aos poucos, sem nos violentarmos, colocar em prática o Evangelho de Jesus, né? Então, nosso tema de hoje, como foi proposto pelos amigos, é o dever, né? Então, nós encontramos esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, como também já deve ter sido divulgado aí para vocês. Então, são as instruções dos Espíritos sobre o dever, no capítulo 17, que tem um título Sede Perfeitos. Mas também nós podemos encontrar, em outras referências espíritas, reflexões tão instrutivas, né, e relevantes em outros livros, em outras obras espíritas. E em uma das obras da série psicológica de Joana de Ângeles, né, pela psicografia de Divaldo Franco, a obra específica Jesus e a Atualidade, né, no capítulo 8, intitulado Jesus e Dever, a benfeitora espiritual, ela afirma que incontáveis indivíduos, por certo, de maneira até inconsciente, como traz a benfeitora, acreditam serem merecedores de tudo, né? Muitos de nós também, às vezes, agimos assim, né? Fecham-se nos valores que creem possuir e seguindo a vida, ao se defrontarem com a realidade, nem sempre favoráveis a essas pessoas, fazem o quê, né? Porque se acham merecedores, a realidade mostra o contrário, né? Pela própria vida. Então, o que acontece? Essas pessoas se amarguram, rebelam-se muitas vezes, agindo de forma agressiva, né? Infantilizada ou até mesmo caindo em depressão. Então, muitos desses, conforme a benfeitora Joana, não assumem as responsabilidades e nem cumprem os deveres que lhe cabem, né? Apesar de lamentarem muito e se acharem merecedores. Então, são pessoas que normalmente são exigentes com a conduta dos outros, mas muito condescendentes com os próprios erros. Então, aqueles também sempre confusos, desorientados, que acabam por se tornar dessa maneira até um fardo para a sociedade, para a família, né, para o lugar que convive. Então, muitos também se acham injustiçados diante da vida,
mas não olham o que é pertinente a eles realizar, fazer. Então, boa noite a todos. Boa noite, Virgínia. Então, são pessoas fáceis, muitas vezes gentis, se são favorecidas, mas elas se tornam rudes e ingratas quando são contrariadas. É um comportamento que vemos em muitas pessoas, né? Ou não, quando são contrariadas, ou também quando quando elas acham que as outras pessoas não as consideram. Então, normalmente, essas pessoas que têm esse tipo de comportamento que nos traz a benfeitora, não querem se esforçar para nada, né? Ou o mínimo possível, mas querem ter tudo. E assim são pessoas que esquecem o verdadeiro objetivo da vida, né? De que a vida é um desafio, à coragem e ao valor moral, como nos diz a benfeitora. E que todos nós, indistintamente e sem privilégios, temos, conforme Joana de Ângeles, deveres impostergáveis para com ela, para com nós mesmos, no nosso aperfeiçoamento, e para com os nossos irmãos terrestres também, pensando na coletividade. Então, Jesus, nosso modelo e guia, em todos os ensinamentos, buscou nos mostrar quais os deveres que nós devemos cumprir, principalmente através das parábolas, que era a maneira mais fácil de alcançar aquelas pessoas, né, o entendimento daquelas pessoas. Então, seus contemporâneos ali da época, como vemos, por exemplo, na parábola do bom samaritano. E aí conta-nos no Evangelho de Lucas, né, vou falar aqui um pouco, trazer a parábola, diz o seguinte, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Certa ocasião, um perito da lei, né, levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Muitos tentavam, né? Tentavam tentar Jesus, sendo redundante mesmo, mas a gente sabe que não conseguiam, porque Jesus conseguia ver além, né, daquilo que se dizia, conseguia penetrar no coração daquelas pessoas. Então, ele respondeu o perito da lei, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E aí de Jesus, você respondeu certo. Faça isso e viverá. Mas aí, né, o perito, querendo se justificar, pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E então que Jesus vai contar a história, né, de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, que cai na mão de assaltantes, que roubam tudo dele. E aí acontece que vem um sacerdote, desce, né, passa, não olha para a pessoa, vem um levita, passa, não olha para a pessoa, pessoas religiosas que seriam, digamos assim, aquelas que deveriam socorrer e não socorreram. E aí até que passa um samaritano, que na época era discriminado. E ele, estando em viagem, ele encontra um homem caído, tem piedade e vai socorrer aquele homem, né? Ajuda nas feridas, leva aquele homem para uma hospedaria, paga tudo para o homem, né? Para que ele seja atendido pelo o dono da hospedaria. E aí cuida dele, o que é de se esperar, né, daqueles que têm um bom sentimento, um bom coração e que servem, né, que gostam de servir. E aí Jesus pergunta: qual desses três você acha que foi o próximo, né, do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E o perito diz, né, o doutor da lei, aquele que teve misericórdia dele. Jesus disse: então vá e faça o mesmo. Né? Mais claro do que isso, impossível. Então Jesus, nessa cena, ele vai reforçar, né, reforça sobre o que precisamos fazer para que a gente cumpra o nosso dever, que é principalmente ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. Principalmente, né, Jesus está ratificando quando confirma a necessidade de se seguir a lei maior, que é a lei de amor, e ainda diz, né, de forma imperativa: faça isso e viverá. Então, fazendo uma análise sobre essa afirmativa de Jesus, faça isso e viverá, no livro Caminho, Verdade e Vida, pela psicografia de Chico, Emmanuel, né, vai dizer que, no caso do doutor da lei que indagou Jesus sobre o que era preciso para herdar a vida eterna, reveste-se de grande interesse para todos os que buscam a bênção do Cristo,
Ou seja, uma pergunta que todos nós, muito provavelmente até algum dia, tenhamos feito, né, para Jesus, para o Pai, de forma íntima ou de forma explícita. E Jesus, conhecendo a condição intelectual daquele doutor da lei, retorna com outra indagação a respeito do entendimento dele, conforme essa lei, a fim de que ele faça, né, a fim de que ele sinta, não só de forma, mas não só haja o raciocínio, né, mas que ele sinta que a resposta àquela pergunta que ele estava fazendo se achava nele mesmo. Então, Jesus retorna a pergunta para que ele possa sentir aquela própria pergunta e possa ver dentro dele, né, esculpida, como diz Emmanuel, na tábua mental de seus conhecimentos. Por isso Jesus diz, respondeste bem, né, e ainda acrescenta, faze isso e viverá. E é dessa maneira que aí a gente lembra da pergunta 621 do Livro dos Espíritos, que diz, onde está escrita a lei de Deus? E aí os Espíritos vão responder, na consciência. Ou seja, as leis de Deus estão na nossa consciência, na consciência de cada espírito. E segue ainda Kardec perguntando o seguinte, né, na sequência dessa pergunta, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Né? Aí os espíritos vão dizer, ele a esquecer e desprezá-la. E desprezara, desculpe. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Assim, ainda que as leis de Deus estejam na nossa consciência, como nos falou os Espíritos, né, precisamos o tempo todo, infelizmente, mas até por conta da nossa condição ainda, né, de espíritos imperfeitos, precisamos o tempo todo ser lembrados dessa lei, essas leis em nossa trajetória espiritual, para que possamos avançar. Né? E somos lembrados por espíritos que encarnam para nos mostrar o caminho que devemos seguir. Somos lembrados, né, no nosso caminhar, nas casas religiosas que nós frequentamos, nas obras que nos são reveladas. Né? Então, várias formas são mostradas para nós, de várias formas são mostradas para nós qual o caminho que nós devemos seguir, né, a fim de que a gente siga ao encontro do Pai. Então, voltando um pouco à reflexão sobre a assertiva de Jesus na parábola do bom samaritano, o viverás, né, tem um significado mais profundo, muito além dessa ideia de vida do corpo físico. Então, diz Emmanuel o seguinte em relação a isso, é que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida às esferas mais altas, a outros campos de realização superior, com a espiritualidade sublime. E vai continuar o benfeitor dizendo o seguinte, a mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes, plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes competem, tocam a pedir a orientação dos mensageiros divinos, quanto à melhor maneira de agir na Terra. A resposta, porém, está neles mesmos. É aquela história, né? A gente sempre busca a resposta fora, sempre no outro, sempre na vida, em outras pessoas, em qualquer coisa, mas a gente ainda hesita em olhar para dentro de nós, né? Então, Emmanuel vai dizer, a resposta está neles mesmos, em seus corações, que temem a responsabilidade. Aí eu me lembro até de Raul Teixeira, que tem uma palestra que ele fala assim, ser espírita não é para qualquer um, é para quem pode. Porque o que a doutrina nos revela, nos traz realmente uma responsabilidade que nem todos têm a coragem, nem conseguem assumir, né? Apesar de ter acesso ao conhecimento. Então, teme essa responsabilidade que nos é dada pela doutrina, né? Tira do outro e joga para as nossas mãos. Temem a decisão e o serviço áspero, principalmente, porque não é porque somos espíritas e temos acesso ao conhecimento da vida espiritual que também estamos livres de passar por determinadas provas. O que muitas pessoas confundem também quando entram na casa espírita ou até em alguma outra religião e acham que seus problemas vão acabar. Né? Que acham que não vão mais ter nada e muitas vezes até se revoltam e desistem da caminhada na própria religião. Então, continua Emmanuel, se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste no nosso divino mestre, faze isso e viverás. Então, nós já temos o conhecimento,
Agora, precisamos o quê? Colocar efetivamente em prática, internalizar e automatizar aquilo que é bom, correto e que devemos seguir. Então, daí também encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo a definição de dever. Nos lembrando que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, né, para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Né? Então, Joana ainda afirma que ninguém tem o direito dessa maneira de fruir sem que trabalhem, que as pessoas querem ganhar as coisas de maneira muito fácil. Não que tem que ser tudo difícil, a gente sabe que não precisa ser, né, uma vida pesada, sufocante, a ponto de a gente não encontrar momentos felizes. Não é essa a proposta, mas é preciso trabalho. Né? A lei do trabalho está aí vigendo, a gente precisa trabalhar. Né? E cita como algumas expressões do dever, e a benfeitora ela ainda vai citar como algumas expressões do dever o quê? O fato de sempre buscarmos ser úteis, da necessidade de favorecermos o progresso e vivermos também com dignidade. Então, são algumas expressões do dever. Essa ideia de que precisamos sempre ser úteis. E por isso que nós vemos no Evangelho, fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. O dever, né, conforme nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, assim principia para cada um de vós exatamente o ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então é isso, né? É a ideia. Não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse com você mesmo. Se tivéssemos só isso como um princípio da nossa vida, nós certamente evitaríamos uma série de desgastes, uma série de confusões, uma série de problemas, né? E de situações que sempre nos prejudicam. Se tivéssemos só essa ideia, né? Vou respeitar o outro, o limite do outro, porque eu quero que o meu limite seja respeitado. Então, aí para refletir um pouco, né, na nossa vida sobre o dever, eu gosto também de trazer perguntas. Tem um professor da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, que se chama José Antônio Sá, na verdade ele já desencarnou, mas tem algumas perguntas dele que rodam por aí e são bem famosas, porque eu acho que são bem profundas, assim, para trazer uma reflexão para a nossa vida e até para o cumprimento do nosso dever no dia a dia. E quais são as perguntas? Ele faz assim: o que estou fazendo da minha única vida? Ainda que sejamos espíritas, saibamos da reencarnação, mas neste momento, essa vida que eu tenho valiosa e única, né? O que eu estou fazendo dessa minha única vida? O que eu estou deixando que os outros façam da minha vida? E também o que eu estou fazendo com a única vida das pessoas que passam pela minha única vida? Né? Olha que interessante para a gente pensar também na ideia, não faça ao outro, né, que não gostaria que fizesse comigo. O que eu estou fazendo, então, com essa única vida do outro, que também está passando pela minha única vida? Então, são algumas questões que nos fazem refletir sobre o dever, né, sobre o agir em relação ao outro e com a gente também, nos respeitando, nos olhando também, né, nos limites que nós temos. Então, Santo Agostinho, na questão famosa também, que eu cito muito, porque fala de autoconhecimento, eu adoro falar de autoconhecimento, né, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele vai propor um exercício que ele fazia toda noite, antes de dormir, para que ele pudesse analisar as atitudes dele, né, e ver se com elas ele estava, assim, fazendo o que era certo, né, cumprindo o seu dever, que é o de examinar as ações que ele tinha, né, tudo que ele fazia, tudo que ele falava, o que ele sentia, para perceber o que ele precisava corrigir ou aperfeiçoar, né? Então, era a maneira que ele tinha de se conhecer. Então, toda noite ele fazia, antes de dormir, uma revisão daquilo que ele vivia, né, daquilo que ele fazia, para que ele pudesse analisar, peraí, o que foi que eu fiz, né? Eu fiz algo que magoou alguém, que alguém pode reclamar de mim, né? Será que eu posso melhorar? E até mesmo também olhar o que de bom pode ser fortalecido, né? E ainda que, diante da luta cotidiana, dos desafios e vicissitudes que a vida na Terra impõe, devemos sempre, dessa forma, né, com essa análise, buscar cumprir o nosso dever. Em um momento antes de ser preso, no Evangelho,
de João, Jesus profere uma oração. Né? Há um momento da vida de Jesus, antes de ser preso, ele vai proferir uma oração, que no Evangelho tem oração de Jesus. E nessa oração, Jesus faz uma rogativa ao Pai, falando sobre a sua hora, né? Dialoga com Deus sobre o momento que ele vivia, sobre aqueles que o acompanhavam, sobre o testemunho final que ele ia vivenciar. Né? E orando ao Pai pelos discípulos, Jesus, assim, dessa forma, rogou para que eles não fossem retirados do mundo, mas que eles fossem libertos do mal. Não peço que os tire do mundo, falou Jesus, mas que eu os guarde do maligno, ou em outras traduções, que eu livre do mal. Né? Especificamente sobre esse trecho, Emmanuel vai fazer uma análise no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 30, O Mundo e o Mal. E aí, Emmanuel nos fala sobre como nos centros religiosos, muitas vezes, né, algumas pessoas ficam preocupadas com a ideia da morte. Por quê? Pelo fato de acreditarem que só encontrarão a paz, o amor, né, que buscam na Terra, em outros planos, em outras esferas, que não no nosso planeta Terra. E aí Emmanuel vai dizer que isso é algo ruim, né? É algo ruim. Por quê? Porque essas pessoas ficam desejando algo que não é saudável para a gente. Se encarnamos, precisamos viver aqui na Terra o tempo que nos é permitido por Deus. Então, essas pessoas ficam desejando isso e não pensam, em grande parte, que elas precisam fazer algo, precisam se esforçar para que a própria situação dela possa melhorar também. Né? Enxergar a vida sob uma outra ótica. Então, com isso, há um certo anseio dessas pessoas de morrer para ser feliz, o que não é bom. E Amanda vai dizer que é enfermidade do espírito. E aí, por isso, rogou Jesus para seus discípulos que não os tirassem do mundo, mas que fossem libertos do mal. E aí diz Emmanuel o seguinte, eu cito, né? O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa, sempre nos dá o que precisamos. Né? De sua lama brotam os lírios de delicado aroma, da natureza maternal é o repositório, né? De maravilhosos milagres que se repetem todos os dias e a gente não dá valor. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente dentro de nós mesmos. Então, em tais circunstâncias, assemelhamos-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia, né, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Então, o que acontece? Faz preciso, pois, que a gente embeleze o mundo em que nós estamos vivendo, aprimorando, combatendo o mal que está em nós. Então, para que esse mundo seja melhor, a gente tem que buscar combater esse mal dentro de nós. Então, dessa maneira, percebemos que não adianta lamentar estar nesse mundo e querer fugir dele, né? Nem sequer, sem sequer a gente se esforçar para poder tornar melhor, uma vez que ainda nós precisamos da experiência na carne. E aqui podemos até pensar naqueles que não suportando a dor, né, de algumas situações, de algumas provas que vivencia na vida, por diversos motivos, aqui a gente não vai mensurar que é mais ou menos, né, que é ou não é de fato, mas que pensam até em tirar a própria vida, né, no suicídio, achando que isso vai ser a solução para os seus problemas. Né? Então, desistem de lutar pela vida com a ilusão de que estarão livres do sofrimento que sentem. Então, o que sabemos que é um grande engano. Por isso, termos a compreensão de que somos espíritos imortais e vivenciarmos dessa maneira diariamente essa realidade, faz com que nós nos fortaleçamos diante das lutas que nós precisamos empreender, né, para a regeneração das nossas almas. Então, sabemos como espíritas que não adianta simplesmente mudar de plano, né? O que sou na Terra é o que serei na esfera espiritual. Por isso, nós precisamos melhorar o nosso íntimo enquanto ainda estamos encarnados, independente de qual seja a nossa luta. Luta essa que, muito provavelmente, muitos de nós, né, tenhamos pedido até a Deus para enfrentar. Mas aí, quando a gente reencarna, quando a gente entra na carne, né, chega aqui na Terra, simplesmente esquece, né, e essa perda da memória de outras vidas acaba
que a gente vai lamentar aquilo que a gente está vivendo como prova, uma prova que talvez, como eu disse, nós tenhamos implorado até para ter, sabendo que com essa prova, vencendo essa prova, nós iríamos progredir um pouco mais. Então, viver no mundo é um desafio constante, isso é fato, né? Não importa a condição material do ser, porque as provas e expiações aqui na Terra são diversas para atender, de acordo com a necessidade de cada um, a todos nós espíritos, né, que neste planeta se encontram reencarnados e que necessitam urgentemente progredir. Então, a Terra sendo classificada como um mundo de provas e expiações, tem ainda muitas dores, misérias, e o mal, né, de certa maneira, está mais em evidência do que o bem, ainda que haja muito bem. Mas o nosso planeta, conforme nos comunicam os espíritos mais adiantados, que auxiliam no progresso na Terra, na vasta literatura espírita, né, das informações que temos, nos informam que ela mesma está passando por esse processo de transformação, que vai levar à mudança do planeta de provas e expiações para um planeta melhor de regeneração. Então, e assim, no globo terrestre, os espíritos vão passar por essas provas, sejam elas de ordem material ou moral, né? Uma vez que ninguém está isento de vivenciar essas lutas, mas é preciso que a gente, nesse processo que a gente vive, não deixe de estar atento ao cumprimento do dever, né? Então, nos traz o Evangelho Espiritismo o seguinte: o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. Olha que interessante, né? Então, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É um tempo juiz e escravo de sua própria causa. E a gente vê aqui um resumo no sentido de que, amando a Deus mais do que as criaturas, e as criaturas mais a nós mesmos, é a ideia do vencer o egoísmo e o orgulho que ainda há dentro de nós, e que são as duas grandes chagas da humanidade, né? Então, as transformações morais, dessa forma, ocorrerão em decorrência do resultado de muita vontade nossa. É preciso muita vontade, muito esforço, né? Desejo real de se transformar e trabalho dos seres humanos para serem melhores, e a partir do momento em que somos melhores, vamos transformando o nosso planeta Terra, cumprindo aqui o nosso dever. Então, diante disso, o que a princípio parece para muitos de nós, na nossa vida, as situações, as provas, um grande mal, muito provavelmente está nos levando a esse progresso individual ou coletivo, né? Porque não há nada que não ocorra sem a permissão de Deus e que não seja para o nosso bem maior. Então, o que achamos o que é mal, né, muitas vezes é algo ali nos impulsionando a um progresso mais rápido. Então, o que muitas vezes pensamos como destruição é, na verdade, a lei de Deus se fazendo cumprir, né, transformando-se em algo que nos levará a esse progresso material e moral. Daí a dor fazer parte do processo evolutivo e as lutas dos espíritos ainda serem tão constantes e intensas. Então, assim, corrobora com o que vimos até agora, o que diz a benfeitora Joana de Ângeles, num texto também da série psicológica, Diante da Luta. Então, o que diz a benfeitora? Toda a vida é um processo ininterrupto de ação. E aqui podemos, né, colocar de cumprimento de dever. Então, essa ação é luta permanente, produzindo novos biótipos, né, valores novos, realizações especiais. Então, luta é, portanto, sinônimo de vida. As pessoas às vezes lutam e acham algo muito ruim, né? A depender da luta que enfrenta, mas é sinônimo de vida, como diz a benfeitora. Então, seguindo essa ideia, vamos ver na questão 132 do Livro dos Espíritos o seguinte: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí os espíritos vão responder: Deus impõe a encarnação com o fim de fazer chegar à perfeição esses espíritos. Para uns vai ser a expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal.
né? Nisso é que está a expiação, é passar por essas vicissitudes. Então, visa ainda outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. É a fim de aí cumprir as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, à medida que vamos, né, vivenciando as vicissitudes e nos transformando para melhor, também estamos colaborando, né, com o progresso e a melhora do mundo e colaborando com o Pai na obra, né? Então, no comentário a essa questão, elucida Allan Kardec o seguinte: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que essa mesma ação eles encontrassem o meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, a gente vê o equilíbrio, né, entre a lei de destruição e a lei de conservação. Né? Então, você vê, olha, que a harmonia que é perfeita que Deus faz. Né? Então, está tudo se harmonizando. Nós que levamos humanos, espíritos, ao desequilíbrio, muitas vezes, por conta das nossas ações egoístas. Né? E, muitas vezes, sempre pensando, né, no poder, no sucesso, na glória, e não pensando no outro, no coletivo, sempre de maneira individual. Então, vemos assim, com a afirmação de Joana, né, e também a questão do livro dos Espíritos, que para melhor viver e progredir, é preciso ação, é preciso lutar, cumprir cada um com o dever que lhe cabe. Né? Conforme Emmanuel também vai nos dizer no livro Pensamento e Vida, ele falando também sobre o dever, há um capítulo que fala só sobre o dever, ele diz: o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento das nossas faculdades, ou seja, para o nosso desenvolvimento espiritual, né? Para o nosso avanço espiritual. Então, Allan Kardec, no livro A Gênese, vai dizer também o seguinte: a obrigação que tem o espírito encarnado de prover o alimento do corpo, a sua segurança, o seu bem-estar, vai forçar esse espírito, este ser, a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las, a desenvolvê-las, útil, portanto, ao seu adiantamento, né, a união do corpo, né, do espírito, desculpe, com a matéria. E aí a gente viu nessa pandemia, por exemplo, né, quanto de avanço teve de uma vacina ser descoberta em tempo recorde, né? O quanto de investimento foi feito para que a gente pudesse descobrir uma vacina, para que a gente pudesse, com isso, né, fazer com que as pessoas voltassem a se socializar, né, vencessem o vírus. Então, houve um progresso muito grande nesse processo. Então, apesar da dor que foi gerada pela pandemia, no mesmo momento estava ocorrendo progresso, estávamos progredindo de uma maneira ou de outra. Né? Então, dessa maneira, a gente precisa ter em mente que não nos furtaremos da luta. Ainda não é necessária, em vista da nossa própria condição de espíritos imperfeitos. Né? Mas isso não quer dizer que tenhamos que viver tristes, para baixo, achando que tudo é ruim, né? Que o mundo não presta, sempre com sentimento pessimista, porque que a gente não faz apologia ao sofrimento em nenhum momento. Né? Jamais. Então, o que propomos é essa consciência de que enfrentaremos lutas, mas também devemos nos utilizar dos recursos que Deus nos deu e nos dá diariamente para vencermos a batalha. E um desses recursos é o Evangelho, né? Quando nos traz esses esclarecimentos da vida espiritual, dos ensinamentos do Cristo, para que a gente possa se resignar, para que a gente possa, né, acalmar o nosso coração no enfrentamento daquilo que a gente precisa vencer. Então, a falar sobre crises, né, sobre as crises no capítulo 58 do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, né, e aí o Espírito Emmanuel ele vai falar o seguinte, analisando a frase de Jesus que diz assim: Pai, salva-me desta hora, mas para isto eu vim a esta hora. Então, essa frase constante no Evangelho de João, quando Jesus anuncia sua glorificação através de sua morte, né, na Bíblia de Jerusalém, temos uma pergunta desse trecho de Jesus: minha alma está agora conturbada, que direi? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente para esta hora eu vim. Né? Então, essa cena vai mostrar a firmeza do Cristo diante da hora que se aproxima de seu testemunho maior.
a sua aceitação do sacrifício. Né? Então, Emmanuel nos fala que a lição de Jesus neste passo do Evangelho é a das mais expressivas, né? Quando ele vai falar sobre a questão das crises. Então, Jesus estava prestes a provar ali, conforme fala Emmanuel, o abandono dos entes amados, a ingratidão dos beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo da via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto, né? Ele tinha que cumprir o dever dele ali, nesse sacrifício que iria enfrentar. Então, consoante aos desígnios do Eterno. Então, Jesus pede a proteção do Pai e submete-se na condição de filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade daquele testemunho. E acrescenta Emmanuel ainda, né? E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Né? Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. Então, dessa forma, diante de muitas vezes dessa inevitabilidade da crise, né, da dor, ao invés de lamentarmos, de nos revoltarmos contra Deus, maldizermos a sorte, né, precisamos avaliar a nossa vida, os caminhos que percorrimos até o momento da dificuldade, né, precisamos analisar as nossas escolhas, o que estamos fazendo, né, do que nos foi dado por Deus. Então, a crise nos serve para refletirmos sobre o que precisamos mudar em nós, né, no nosso comportamento, sobre o que precisamos fortalecer em nosso íntimo, nas nossas relações com as pessoas, o que precisamos melhorar com o mundo, o que precisamos ressaltar em termos de qualidade para vivermos melhor. Então, continua Emmanuel no texto dizendo o seguinte, ainda no texto Crises: a terra guarda a charrua, né? O minério será remetido ao cadinho, a árvore sofrerá a poda, o verme será submetido à luz solar. Então, a ave defrontará com a tormenta, a ovelha esperará a tosquia, o homem será conduzido à luta. Então, o cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos, né, no serviço divino do Mestre, a crise da cruz que se faz acompanhar pela bênção da ressurreição. Então, depois que morre, a ressurreição do Cristo, o aparecimento do Cristo em espírito, mostrando a todos nós a imortalidade da alma, a ideia da imortalidade da alma, ou seja, o espírito vive. Então, quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação, né, nos diz o benfeitor. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Então, eu acrescento ainda para os que creem, né, para os que buscam melhoria interior, para os que confiam na bondade e justiça de Deus, para os que lutam por um mundo melhor, para os que cumprem dessa forma o seu dever. Então, mais uma vez ressalto, não é apologia ao sofrimento ou à inércia, mas assim como Cristo, diante da dificuldade, né, afirmamos que é necessário a obediência e a resignação aos desígnios divinos. Não é a não passividade, né? Não acomodação, não revolta, não injustiças, não violência, mas a luta. A luta com o consentimento da razão, que é essa obediência, né, através da razão, do conhecimento das leis, a obediência às leis, e o consentimento do coração, que é a resignação, a partir da confiança em Deus, na vontade do Pai, como a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando fala, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos, conforme o Evangelho, a obediência e a resignação, que são duas virtudes, companheiras da doçura, né, e muito ativas. E a obediência, dessa forma, é esse consentimento da razão, e a resignação, o consentimento do coração, como eu falei, que são duas forças bastante ativas. Assim, o que para os contemporâneos de Jesus, né, era uma fraqueza aquilo que Jesus passava, né, na verdade, foi uma grande vitória a crucificação. Na verdade, demonstrava o Cristo, na vida e no momento da sua morte, toda a sua grandeza de alma e amor à humanidade. Então, Caibá Schurter, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele vai dizer sobre esse momento da cruz o seguinte:
triunfante das calúnias, das injúrias, dos tormentos, dos suplícios, da morte, o Filho amado de Deus reinseta ou recomeça, né, suas substanciosas lições, embalsamando seus amorosos discípulos com os eflúvios da imortalidade, únicos que nos garantem fé viva, esperança sincera e caridade eterna. É a certeza da vida futura que traz esse consolo ao nosso coração, né? E essa fé viva que acende em nós, quando temos a certeza que somos almas imortais, é o que nos ajuda, dessa forma, a sermos mais pacientes, a termos mais resignação diante dos desafios, né? Que nos dá mais esperança, que nos leva a desejarmos sermos melhores, né? E também nos fortalece no exercício da caridade, tentando seguir a caridade como entendia Jesus, né? Como nos esclarece o Livro dos Espíritos na questão 886. Como é que Jesus entendia a caridade a partir da revelação dos Espíritos? Como tendo-se benevolência com todos, sendo indulgente com as imperfeições alheias e buscando perdoar sempre as ofensas. Sempre as ofensas. Se não perdoamos, não conseguimos, não é o problema da lição de Jesus. É um problema nosso que precisamos resolver, né? Então, por isso, nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: o homem tem de amar o dever, né? Não porque o preserve dos males da vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O cumprimento do dever nos fortalece, né? Que é o cumprimento das leis de Deus. Então, quando nos debruçamos sobre a vida de grandes benfeitores, por exemplo, da humanidade, né, encontramos o que neles? A luta, o combate, a ação. Então, existência de muitas lutas, mas igualmente abnegação, renúncia, né, resignação, coragem. E aí a gente lembra alguns benfeitores da humanidade, né? Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, o próprio Chico Xavier, que a gente conhece, Irmã Dulce, e dentre outros, né, também que a gente ouve falar da história e que realmente foram significativos, como eu disse no início, para até nos lembrar qual o caminho que devemos seguir, né? Então, são esses seres que nós conhecemos, mas também muitos anônimos, que estão o tempo todo buscando cumprir o seu dever, fazendo o bem, servindo. Vidas que, apesar de não terem sido fáceis, foram repletas de amor, de justiça, de caridade. É por isso que a benfeitora Joana de Ângeles nos diz o seguinte, que luta é bênção, e sem ela a vida periclita e vai degenerar, né? Portanto, a luta é um desafio abençoado e que a lei do progresso vai impor a cada um de nós. Contudo, conforme ainda afirma Joana de Ângeles, é imprescindível distinguir o tipo de luta a que se deve aplicar o indivíduo. Isso porque a luta pelos valores transitórios, que é o que a maioria de nós no planeta Terra fazemos, né? A luta por esses valores transitórios, a luta pela agressividade dos maus, né, em predomínio sobre os bons, a luta dos tiranos que esmagam as nações, a luta pelos gozos efêmeros e frustrantes. Então, são essas lutas que alguns indivíduos literalmente matam e morrem, como a gente vê, né, na nossa sociedade, por se deixarem levar por sentimentos torpes, menores, que só se prejudicam, mas também, não só se prejudicam, mas também prejudicam os outros, né? Ou seja, são lutas que atrasam muito o progresso dos espíritos, que levam a ser, dessa maneira, essa desordem interior e a conflitos diversos. Em contrapartida, né, por isso que devemos saber qual a luta nós devemos empreender, Joana diz que há outras lutas que são benéficas, né, que existem. Então, também existe a luta pela renovação dos sentimentos voltados para o bem, a luta pela aquisição dos valores imperecíveis que dão sentido à existência, a luta pela superação das nossas paixões primitivas ainda, a luta pelo aformoseamento do caráter, pela iluminação da inteligência e glória das ações no processo de evolução. E há essa luta que nós devemos, né, buscar até ter, que é do nosso autodescobrimento. Então, são essas últimas lutas que devemos estar mais aplicados, né, que
tomando como exemplo sempre o nosso Mestre Jesus, para melhor distinguir quais são essas lutas que realmente nós devemos travar, né, para o nosso crescimento. Então, já temos as diretrizes deixadas por Jesus, melhor esclarecidas pela doutrina espírita. Agora, nós precisamos o quê? Colocar em prática, como eu já falei, a fim de que o jugo seja mais suave e o fardo mais leve, né? Então, cada experiência que passamos aqui na Terra, né, ainda que esteja repleta de sofrimentos, se bem aproveitadas, como nos traz Joana em um outro livro, né, Nascente de Bênçãos, quando a gente aproveita bem para a educação da nossa alma, transforma-se em conquista alta, de alta magnitude. Então, onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, sempre haverá uma oportunidade de crescimento e de se colocar em prática o bem. Então, podemos auxiliar o outro, o coletivo, com as nossas palavras, com o nosso bom exemplo, agindo com solidariedade, justiça, ética e amor. Então, não precisa fazer coisas grandiosas. Aquele mínimo que nós fazemos, mas que, de certa forma, impacta na vida de que seja uma pessoa, um ser, né, um animal, já é muito significativo. Então, há pessoas que ficam buscando fazer coisas grandiosas, mas não precisa. O mínimo que se faça, mas que se faça realmente com amor, né, buscando cumprir o seu dever, já é bastante significativo, né, enquanto muitos ainda estão dormindo, né, não acordaram ainda, não despertaram para a vida espiritual. Então, no livro Pensamento e Vida, né, o autor espiritual Emmanuel, ele vai falar sobre o dever dizendo o seguinte: desse modo, pela execução do dever, que é região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, nós exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Olha que bonito. Então, quando cumprimos o nosso dever, nós estamos mostrando a nossa melhor parte e, em contrapartida, pela própria lei de amor, nós estamos recolhendo também a melhor parte do outro, ainda que não seja de imediato, no momento que a gente quer, mas em algum momento vamos recolher sim, né? Por conta mesmo da lei, né, de amor e daquilo que a gente dá é o que a gente recebe. É por isso que precisamos fazer o bem mais no limite das nossas forças, mais do que o limite até das nossas forças, pois cada um responderá por todo o mal, como a gente vê na questão do Livro dos Espíritos, todo o mal que a gente deixar acontecer. Né? Se temos a oportunidade de fazer o bem e acabamos deixando que o mal aconteça. Então, há muitos sofrimentos no mundo disfarçados, ocultos, os quais nós podemos muitas vezes amenizar, né, dentro das nossas possibilidades reais, claro, né? Podemos ser instrumentos, mas ainda assim não fazemos, negligenciamos. Então, Emmanuel vai também falar, né, sobre o dever o seguinte: dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Cada consciência bafejada pelo sol da razão será interpretada assim a conta de raio na esfera da vida, evolvendo da superfície para o centro, competindo-lhe a obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum, atitude espontânea que lhe valerá o auxílio natural de todos os que lhe recolhem a simpatia e a cooperação. Olha que bonito, também quanto mais cumprimos o nosso dever, nós também vamos ser beneficiados, né, pelo amor dos espíritos superiores, né, que estão um pouco além de nós, um pouco acima de nós. Então, isso é fantástico, né? Então, com semelhante atitude, ainda diz Emmanuel, cada espírito vai plasmar os reflexos de si mesmo, por onde passa, abrindo-se aos reflexos das mentes mais elevadas que os impulsionam à contemplação de mais vastos horizontes do progresso e à adequada assimilação de mais altos valores da vida. Então, quanto mais a gente avança pela nossa vontade de cumprir o dever, né, de fazer o melhor, nós somos auxiliados nesse progresso também, no nosso progresso, em avançar ainda mais a progresso. Então, é importante a gente, dessa forma, ter consciência de que não lutamos sozinhos. Ainda que muitos, né, de nós se achem solitários diante das provas, há muitos espíritos que caminham conosco, nos auxiliando em nossa encarnação, né, a começar pelos chamados anjos da guarda,
além de tantos outros espíritos missionários que são simpáticos a nós, veem o nosso esforço e vão nos ajudando, nos inspirando, né, nos intuindo, para que a gente consiga enxergar aquilo que a gente precisa enxergar, a fim de avançar um pouco mais, mas a gente precisa sintonizar com esses espíritos. Como é que a gente sintoniza? Através da oração, do exercício da bondade, da misericórdia, né? A confiança na misericórdia de Deus, tendo atitudes éticas corretas, justas, né, em consonância com as leis. Então, é com esse nosso esforço e trabalho em sempre fazer o melhor e ser melhor que a gente vai conseguir o auxílio do alto. Então, só não seremos ajudados se nós, pelos nossos próprios comportamentos equivocados, nos afastarmos do amor do Pai, porque os espíritos superiores, eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio, né? Ainda que vá chegar um momento em que a gente vai ter que ser empurrado também por amor e misericórdia de Deus. Então, a ideia é, como vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Buscai e acharei. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu vai te ajudar. Se você pede, você irá receber, né? Agora, é o receber daquilo que é melhor para nós, e não necessariamente aquilo que a gente quer. Por isso as pessoas se frustram, né? Porque o que Deus nos dá é muito mais sábio, né? E muito melhor para nós do que aquilo muitas vezes que nós pedimos. Então, é importante que a gente dê o melhor de nós para a vida, no cumprimento do nosso dever, aqueles que convivem conosco, ao planeta Terra, sem também reclamar recompensas ou reconhecimentos, que vão muitas vezes alimentar em nós sentimentos menores, né? Então, é fazer o bem pelo bem, né? Pelo cumprimento do dever, pela certeza de que se está fazendo o melhor, né? Em consonância com a lei. Então, pensemos que tudo que está na matéria é passageiro, né? Nos olhemos, né, como disse antes, como espíritos em evolução, para que a gente possa dar mais valor ao que é espiritual do que aquilo que é material, ainda que precisemos da matéria, né? Que devemos também buscar conservar a matéria. Então, como disse o Cristo, não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo corrói, né? E onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros do céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, né, aí estará também o vosso coração. Então, diante disso, não podemos e nem nos furtaremos de cumprir o nosso dever perante as leis de Deus, uma vez que, em algum momento, seremos chamados ao caminho reto. Se estivermos muito rebeldes, né, fugindo do nosso dever, uma hora a gente vai ser chamado, é o puxão de orelha, né, através da dor. Então, diz Emmanuel em Pensamento e Vida o seguinte: é dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, a esposa incompreensiva, ou o esposo, o marido incompreensivo, né? O esposo atrabiliário, né? O filho doente, o chefe agressivo. Aí, quando a gente não quer cumprir o nosso dever, né? O subalterno infeliz, a moléstia pertinaz, ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como gleba espiritual para o esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. Então, isso tudo, né, que a nosso ver é ruim, na verdade é, como diz Emmanuel, um esforço intensivo do amor de Deus para o cumprimento, né, do dever e da nossa recuperação. Então, e por isso, né, por esse motivo, de que nada vale desertar do campo de duras obrigações que nos vejamos sitiados. Ainda Emmanuel falando, por força dos acontecimentos naturais do caminho, de vez que na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquele imposto do devotamento e renúncia, ordena a razão. Estejamos de sentinela na obra da paciência, da tolerância, da humildade, do amor, que fomos chamados intimamente a atender. Sem isso, né, se a gente não atende a esse chamado de amor, de tolerância, de humildade e paciência, sem isso, não obstante a aparência legal de nosso afastamento da luta, somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas. Então, a alma chama, né? Que começam por ligeiras irritações e pequeninos desalentos e acabam matriculando-nos o espírito nos institutos da enfermidade ou na vala da frustração. Então, você vê o quanto é importante a gente cumprir o dever, né? O dever de amor, da caridade, do evangelho, para que o nosso espírito uma hora vai chamar, né? A nossa consciência uma hora vai doer, e aí isso vai se refletir no nosso corpo, e nada de fora vai responder,
porque é um vazio da nossa alma, é um socorro que a nossa alma precisa, né? E já caminhando para o final, ainda que a tarefa, né, seja difícil, não nos esqueçamos das palavras de Jesus. Neste mundo, vocês terão aflições. Jesus não enganou ninguém, tá? Então ninguém pode dizer que Jesus enganou, porque ele não enganou. Contudo, tenham ânimo, né? Eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu, ele está dizendo, vocês também irão vencer. Deus sempre nos dá o melhor, mesmo que não consigamos enxergar temporariamente as bênçãos do alto, né, o tempo todo em nossas vidas. Precisamos aprender, saber agradecer, né, ser grato à vida, a Deus e a tudo que temos no universo que nos serve em amor e justiça. E para finalizarmos o nosso trabalho, Joana de Ângeles, em seu texto Jesus e Dever, nos orienta algumas coisas. Ela termina o texto nos dando algumas orientações, né, quanto ao dever. Ela diz o quê? Nunca prometas realizar o que não pretendes fazer. Jamais permaneças inoperante em um lugar já conquistado, né? Paralisado. Aquela zona de conforto que a gente gosta de ficar, né? Então, identifica as possibilidades aí vigentes e segue adiante. O dever que te impõe renúncia e sacrifício também te alça a harmonia, liberando-te dos conflitos e das dúvidas. Não cesses de crescer interiormente. A insatisfação com que já lograste sem rebeldia será a tua motivação para conquistas mais expressivas. Diz Joana, és servidor do mundo. Todos nós viemos aqui para servir. Jesus, que se originara nas estrelas, afirmou seu servo de todos, e assim se fez, para que tivéssemos vida e esta em abundância. Portanto, né, amigos e amigas de hoje aqui neste grupo, continuemos sempre com fé, esperança e coragem para enfrentarmos as lutas da vida e assim cumprirmos o nosso dever no dia a dia, na certeza de que jamais estamos sozinhos ou desamparados. Ao contrário, o Pai, o Mestre Jesus e muitos espíritos amigos caminham conosco, sempre querendo o nosso melhor e nos fortalecendo, mas precisamos sintonizar com eles. Muito obrigada a todos. Luísa, a gente que agradece essas doces palavras, né? Como eu pedi no início, que você encantasse os nossos corações. E eu tenho certeza que os nossos corações estão transbordando desses ensinamentos tão felizes. A gente vai abrir agora para discussão, perguntas de algumas pessoas. E eu vou iniciar com uma pergunta minha. A gente sabe muito bem desse dever. Tanto é que nesse capítulo Sede Perfeito, logo no item 9, a gente tem uma outra passagem, né? Todo homem tem na Terra uma missão, né? Seja ela pequena ou grande, seja qual for, sempre é dada para o bem. Sim. E fala que a gente desviar desse verdadeiro sentido é fracassar nesse cumprimento. Aí você falou dos ideais que Joana de Ângeles deixa aí como dicas para a gente seguir. Sim, sim. Só que no livro Mecanismos da Mediunidade, lá no capítulo 24, que se trata da obsessão, André Luiz, através de Valdo Vieira e Chico Xavier, eles falam para a gente da dificuldade que é muitas vezes a gente lutar contra esse íntimo que está gravado Sim. das nossas existências anteriores, né? Essas nossas psicopatias, a questão do suicídio, do sexo desregrado, da pedofilia, tudo apagado pelo véu do esquecimento, mas guardado aí nessa memória espiritual. Como lutar contra isso para a gente seguir bem esse dever nosso? Olha, a gente, como você falou, né, quando eu também trouxe aqui, a gente reencarna, né, há esse esquecimento, mas aquelas tendências, né, instintivas ainda permanecem em nós. Eu trago aqui a pergunta principal, né, eu trago a pergunta aqui 919, que fala sobre isso, né, que é como lutar contra esse mal que ainda está em nós. Deixa eu ver aqui exatamente a pergunta, deixa eu ver se eu acho aqui no fácil, né, que, assim, como é que a gente luta, né, contra esse mal?
E aí traz, justamente Santo Agostinho traz essa proposta, né, fala do filósofo, né, conhece-te a ti mesmo, o filósofo já dizia, conhece-te a ti mesmo, que é para vencer esse mal que ainda está em nós, então precisamos entender de onde surge, né, essas tendências, de onde vem, né, ainda que seja na outra vida, não precisa buscar a revelação da outra vida, não. É observar a si mesmo, né, que exige um esforço muito grande, né, uma luta interna muito grande, uma batalha que dura muitas vezes a vida inteira, não é de uma hora para outra que a pessoa vai vencer, né? Como você falou, ainda em situações graves, né? De psicopatias, enfim, e transtornos emocionais, psicológicos, que são coisas às vezes muito graves, né? Então, assim, é o esforço do espírito mesmo em se olhar, né? Se desvendar dia a dia, a todo momento, né? Buscando sempre o auxílio que está aí para nós, o Evangelho. Remédios, muitas vezes, também, que são necessários para, no caso de pedofilia, da pessoa não controlar o próprio impulso, né, que pode ser usado, ou de outras patologias, né, emocionais, psicológicas. Então, assim, a busca dos remédios que podem auxiliar, a busca por o que está aí em termos de tecnologia, da medicina, do conhecimento, do progresso, para nos auxiliar. Então, há a questão do esforço, né, de se conhecer e buscar também auxílio naquilo que o progresso, né, intelectual nos proporcionou. Então, é imprescindível o autoconhecimento para lutar contra essas tendências, que é aquela ideia, né? É agir sobre a vida e não reagir. Muitos de nós reagimos. Por quê? Porque não conhecemos o que é que está dentro de nós que sai, né, de uma maneira automática, inconsciente, que precisamos desvendar para que seja invertido, né? Aquilo que é ruim se torne um comportamento, um hábito bom, né? E iluminar, na verdade, né? Iluminar. Então, a ideia mesmo da proposta de Santo Agostinho de se olhar diariamente e avaliar suas ações durante o dia, seus pensamentos e as suas emoções, é imprescindível para a gente tentar conter determinadas tendências, determinados instintos, né? Mudar alguns hábitos que são para nós destrutivos e estão automatizados, para que a gente automatize hábitos melhores. Então, acho que a proposta é essa, né? Certo, obrigado. Nada. Vou passar agora para o Fidelis. Fidelis, faça o seu questionamento, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A sua palestra foi muito boa. Obrigada. Eu entendi que vocês entendem do assunto, já está há muito tempo na religião espírita. Não, O que eu tenho perguntar a você qualquer coisa, é o seguinte. Eu peço ajuda aos universitários também, viu? Não. Todos nós temos a consciência de que nossa conta corrente com as leis divinas está em saldo devedor. Por esta razão, se cada um de nós cuidássemos de cumprir suas obrigações para saldar esse débito, grande parte dos problemas sociais do mundo se resolveria naturalmente. Sim. E todos os fantasmas da inquietude que rondam nossa existência seria afastado. Na sua opinião, por que é tão difícil o cumprimento desses compromissos morais? Eu pergunto também, porque é tão difícil, porque é uma luta também aqui, viu? A luta não é só aí não, viu? Não é porque eu estou aqui falando para vocês que a luta aqui não é grande não, viu? É dia a dia, às vezes eu me pergunto, às vezes eu paro assim, meu Deus, ainda isso, né? A gente acha às vezes que venceu alguma coisa, né? A gente vê, não, já venci determinado defeito, determinada coisa. Aí daqui a pouco vem uma situação e diz, olha, você não venceu ainda não. Precisa olhar ainda um pouco mais. Porque, como eu falei, é a ideia de automatizar bons hábitos. A gente tem automatizado hábitos ruins ainda, a maioria de nós, né? Então a gente precisa automatizar bons hábitos, iluminar a nossa sombra, né? Então, assim, acho que a dificuldade mesmo é pela nossa própria condição de imperfeição. Também muitos, como Joana nos traz, que eu trouxe no texto inicial, né, a falta de
vontade de querer se esforçar, né? Há muitos que não querem se esforçar mesmo, assumem que querem, né, estar naquela condição de facilidades, né, que querem facilidades, que não querem. E assim, se enfrentar não é fácil. Aí eu digo também, né, se enfrentar não é fácil. Né? Você tirar a responsabilidade de Deus, do externo, do marido, da mulher, do filho, e dizer, não, a responsabilidade é minha, né? Eu digo assim, é olhar qual ponto de responsabilidade eu tenho em cada situação que eu vivencio, porque há pessoas que se vitimizam e não olham a própria responsabilidade que tem sobre aquela situação, até de estar omisso, de estar se permitindo, de não estar dando limites. Então, assim, muitos de nós ainda nos vitimizamos, né? Colocamos sempre a culpa no outro e não nos confrontamos conosco mesmo. Por que eu digo isso? Porque você pode fugir de todo mundo, mas você não foge de si mesmo. Você pode fugir para o outro lado do mundo da sua família, que te desagrada. Você pode fugir do trabalho, você pode fugir de qualquer lugar, mas de si mesmo, diante da sua consciência, não dá para fugir. E enfrentar essa consciência é difícil, porque, como eu disse, é você dizer assim, olha, eu sou vaidoso, eu achava que só o outro era vaidoso. Não, mas eu sou orgulhosa. Né? Eu me achava, antes de me tornar espírita, que eu era a melhor pessoa do mundo. Não que eu seja ruim, tá, gente? Mas eu me achava a melhor pessoa do mundo. Quando eu fui trazendo a responsabilidade para mim, a partir do conhecimento da doutrina espírita, me enfrentando através do autoconhecimento também, eu fui percebendo que eu tinha muita vaidade, que eu tinha muito orgulho ainda dentro de mim, eu tinha dificuldade de perdoar, entendeu? Então eu fui vendo coisas que para mim não existiam antes, né? Que era o outro que sempre era ruim. Então, esse enfrentamento de si não é fácil realmente. Exige de nós um esforço muito grande, né? E como eu disse, às vezes de uma vida inteira. Por isso eu acho que ainda a maioria das pessoas ficam lutando, né? Conhecer a si mesmo. Você vê que tem pessoas que, por exemplo, precisam às vezes de um tratamento psicológico e não vão. Se negam a fazer uma terapia, né, a buscar um processo de autoconhecimento. Se negam literalmente por quê? Porque tem medo de se enfrentar, de enxergar que precisam realmente mudar, que não depende do outro, depende só de si. Então, acho que a grande dificuldade, né, da sua pergunta, assim, dessa transformação, ainda que tenhamos consciência daquilo que devemos fazer, é realmente o fato de que não é fácil se enfrentar, não é fácil mudar, né? A gente acha que já melhorou num ponto, daqui a pouco vem a vida e mostra, não, você não melhorou. Aí você diz, pô, de novo, não aguento mais, entendeu? Tá complicado, será que é tudo isso mesmo, Deus, que eu mereço? O que eu preciso ver, né, ainda para não passar mais por isso? Então as pessoas vão vivendo, repetindo situações e não buscam ali naquelas situações, o que é que elas precisam mudar, né? Já que a situação está se repetindo, a vida está mostrando, o que é que eu preciso mudar? Né? Não. Aí a pessoa passa uma vida inteira sempre dizendo, é culpa de não sei quem, é má sorte, é Deus que não gosta de mim, é isso, é aquilo, mas não procura se enxergar, né? Não procura. Então, a dificuldade é essa, na minha opinião, é porque não é fácil não, viu? É difícil. Eu mesmo faço terapia há muitos anos, e é difícil. Às vezes eu digo assim, olha, eu não quero falar sobre isso não, porque eu não quero mexer nisso não. Eu não quero mexer nisso não, eu não quero, eu assumo, eu não quero me enfrentar, eu não quero enxergar que eu preciso mudar nisso não, deixa quieto, daqui a pouco eu enfrento. Mas é complicado mesmo, né? Acho que a nossa condição de imperfeição e a dificuldade do enfrentamento de si, eu acho que dificulta esse processo de transformação das pessoas, né, como um todo, dos espíritos como um todo. Vamos passar agora para o Agenor. Ok, né? Respondido. Tá certo. Obrigada. Tá desligado o áudio, Agenor. Boa noite, Luísa. Boa noite. Excelente reflexão que você trouxe para essa noite. Obrigada. Eu, dentro da sua fala, me lembrei aqui, eu estou lendo um livro de Leon Denis, quer dizer, relendo, o problema do ser do destino da dor, e ele traz aqui, que eu até sublinhei, por incrível que
falou aí, que ele diz o seguinte: o sentimento do dever se tem enfraquecido na consciência popular, a tal ponto que muitos homens já não sabem onde está o dever. Sim, sim. Imagine você que ele fez, é um livro que tem mais de 100 anos, que é 1908. E a gente está vivenciando um processo e parece até que ele profetizou para o futuro. Aí eu lhe pergunto, a vida em sociedade, ela necessita da moral para garantir o mínimo de ordem social? O que é que você acha? Sim, sim, né? A gente está falando aqui de valores morais o tempo todo, né? Os ensinamentos de Jesus. É imprescindível, né, que a gente cada vez mais melhore esses valores, né, dentro de nós, para que a gente possa realmente progredir, né? É aquela ideia, né, o dever, não faça ao outro que eu não gostaria que fizesse comigo, né? Se eu gosto de ser amado, eu vou amar. Se eu gosto de respeito, eu vou respeitar o outro, né? Então, é imprescindível, sim, para um convívio, né, harmônico em sociedade, mesmo porque nós precisamos viver em sociedade, nós precisamos do outro para também crescer. A gente aqui não evolui, né? Não teria nenhum sentido Deus colocar, Jesus não, Deus colocar um bocado de espírito aqui encarnado, todo mundo diferente de todo mundo, né, em termos intelectuais, em termos morais, e assim, não teria sentido nenhum colocar aqui se a gente fosse, né, junto, para a gente só, independente cada um, sozinho por si, não precisar do outro para crescer, não. Então, estamos aqui, né, para nos crescermos e avançarmos, evoluirmos, individualmente nessa luta, como trouxe a pergunta de Fidelis, nessa luta interna para melhorar essa moral, mas também refletindo na sociedade, refletindo no convívio com o outro, né? Então, é importantíssimo, né, que esses valores morais eles sejam fortalecidos em nós, melhores, para que a gente possa melhor conviver em sociedade, porque a gente vai progredir, né? Sempre. Então, a ideia é que a gente avance até a condição de espírito perfeito. Então, precisamos uns dos outros, para que, e o aperfeiçoamento da moral dentro de nós faz com que a gente melhor lide com o outro, com a dificuldade, né, com as situações da vida, para esse progresso coletivo também. Né? Agora, a gente parte de um princípio, vai ser rápido para que outros tenham oportunidade, a gente parte de um princípio que esses valores morais, ele deve estar inserido, como o Leon Denis chama, na sociedade do todo. Aí a gente vai fazer aqui uma conexão com nós espírita. Sim. Nós sendo espírita, aí a gente diz o seguinte: eu presenciei um fato de espírita, né, que não justifica, não é questão de julgamento, mas não justifica um espírita hoje, com a claridade que ele tem da doutrina, principalmente ele que se diz muito tempo na doutrina, ele com a claridade que ele tem da doutrina, ele deve estar esclarecido quanto aos seus deveres, né? A não ser que ele esteja na doutrina e está trafegando nas trevas, porque é possível. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: um espírita hoje, sem procurar uma questão de julgamento, eu achei estranho ele ser uma pessoa, como pessoa, mas eu estou falando como espírita, não como pessoa, preconceituosa e racista. E achar que aquilo é correto, e hoje a sociedade está trazendo que é crime. A sociedade hoje dentro da Lima é um crime. Então é o seguinte: como é que eu posso ser espírita e preconceituoso e racista? Então, dentro dessa lição que a gente está estudando hoje, eu sinceramente, eu fiquei... Aí a gente tem a desculpa que eu conversei com outro espírito. Ele disse: não, mas você tem que respeitar, tolerar, porque nós ainda não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos. Eu disse: olha, mas somos imperfeitos, mas estamos dentro de uma doutrina que está querendo nos corrigir sobre esses erros de ontem. Isso é coisa que a gente traz, tudo bem, mas se você está na doutrina, você tem que ter um sentimento, como diz ele aqui, de dever e respeito ao outro, que o outro merece.
Agora, com certeza. Agora, não, eu concordo. Assim, quem conhece a doutrina espírita devia banir dentro de si preconceito, racismo, violência, tudo, banir dentro de si, né? Porque vai tudo, porque o ensinamento espírita é um esclarecimento maior, né? E ainda outras revelações dos ensinamentos de Jesus. Então, Jesus era amor, paciência, benevolência, né? Justiça, respeito. Então, assim, eu também concordo com você nesse ponto, né? De que quem é espírita devia banir. Mas pense assim, 2000 anos de ensinamentos do Cristo e nós ainda estamos capengando. Aí eu falo também do meu amigo Adilton Pugliese, não sei se vocês conhecem. Ele diz a doutrina ainda vamos dizer assim, considerada a história da humanidade um bebezinho. Um bebezinho, né? Pouco mais de 100 anos. Então, assim, a gente precisa ter em mente o que falou seu colega. Para mim, na minha concepção, assim como a sua doutrina, quem tem a doutrina, né, na sua vida, já deveria ter eliminado esses tipos de sentimentos, emoções, né? Então, dentro de si. Mas, infelizmente, como ainda também não praticamos o Evangelho de Jesus na sua integridade, né? Ainda vacilamos muito, uns vão vacilar mais do que nós, outros vão vacilar menos do que nós, né? E assim, não é não corrigir o erro, porque Jesus, ele corrigiu o erro, né? Não é não corrigir o erro. Por exemplo, diante de uma situação de discriminação, de violência, se eu puder intervir, eu vou intervir. Nas minhas palestras, eu procuro também trazer, né, conhecimentos que possam abolir esse tipo de coisa, né? Mas, então, eu estou fazendo aquilo que eu posso, mas eu também não posso, né, dizer que o outro vai fazer o que eu acho certo, porque realmente eu não tenho esse poder, a gente não tem esse poder, né? Isso, a gente não tem esse poder. Então, a gente pensa o quê? Infelizmente, a pessoa não está aproveitando da melhor forma que deveria aproveitar, daquilo que seria o melhor para ela, os ensinamentos da doutrina. Ela ainda precisa aprender um pouco mais. Por que meios? Só Deus sabe. Pela dor, pelo amor, né? Pelas provas, pelas expiações, mas ela vai aprender que o caminho não é o caminho do conceito, não é o caminho do racismo, não é o caminho da violência. Ao contrário, a lei maior é a lei de amor. Então, é preciso seguir essa lei de amor em todas as suas formas de sentimentos, né? Para que a gente possa, enfim, como eu falei, automatizar os melhores sentimentos dentro de nós, abolindo os sentimentos negativos, né? Então, é aquela coisa, a pessoa ainda não aprendeu o suficiente e precisa de mais tempo na doutrina, outras encarnações talvez, para poder aprender, internalizar, porque assim, nada garante que uma pessoa que passe a vida toda na doutrina espírita, necessariamente ela vá se transformar de uma maneira talvez visível. Pode se transformar um pouquinho, a nossos olhos talvez não tenha caminhado, mas ali pode ter havido um progresso. Ou o ensinamento não desperta agora, mas desperta, fica ali latente para despertar mais à frente, né? É aquela coisa, a gente planta a sementinha e não sabe quando ela vai brotar, né? E onde ela vai brotar. Obrigado, viu? Né? Luísa, nós vamos para a pergunta da Dirce, assim que você terminar a explanação com a Dirce. Tá. Eu queria que você fizesse suas considerações finais e também fizesse a nossa oração de encerramento certo. dessa noite, tá bom? Dirce? Tá bom. Não é nenhuma pergunta, é um cumprimento, né? Sim. Porque, parabéns, Luísa, falou Obrigada, bem, falou simples, explicou bem. Aí eu prestei atenção numa coisa que você falou. Sim. Teve um tempo que eu achei que você achou que você era o máximo, que nem eu também achei. Aí vem a doutrina e a gente vê que a gente não é aquele máximo que a gente imaginava que fosse, porque a gente imaginava e os outros falavam, não, você é uma pessoa legal, sabe? Vai enchendo a bola da gente, a gente vai acreditando. Aí vem a doutrina e fala assim, você não é esse máximo que você tá falando. Porque você fez errado contra a gente mesmo e você fez a mesma coisa hoje. Então a gente não é aquela pessoa, né? E eu achei bem interessante isso, porque houve um tempo também que eu falei, eu me achei acima do bem, falei do bem e do mal. Falei, não, eu sou o máximo, eu acerto tudo, eu falo tudo.
eu, sabe? E assim, e a doutrina vem, nos mostra que somos falhos, sim, que temos preconceitos, sim, né? Que muitas vezes julgamos errados, sim. Então é isso assim que, né, que a gente tem que nem assim, aprender, né? A gente está aqui e talvez a gente desencarne, né? Que nem a Genor falou aí, que a gente tem esses probleminha de pensamentos errados, né? Mas às vezes a gente fica na doutrina, isso independente de tempo, às vezes a gente não consegue assim assimilar, né? Tanto assim para a gente fazer a modificação, porque a modificação, gente, eu acredito assim, a modificação está assim, o que eu era, o que eu sou. Para frente, eu não sei o que seria o presente, o que o passado e o presente, o futuro, eu não sei. Então aí vem a doutrina, né? E fala assim, para aí, ó. Você não é essa maravilha que você está pensando, não. E o que os outros falou. Porque os outros falou também que a gente era maravilhosa. E aí a gente vem, né? E a gente cai em si, e a gente vai pensando, a gente vai, sabe, melhorando, porque se a gente está na doutrina e não melhorar pelo menos 1%, melhor deixar de lado. Então, isso me chamou a atenção e eu estou, assim, né, seguindo a doutrina pelas explicações que tem, pela mudança de pensamentos que hoje eu tenho em mim. Não vou falar que eu sou aquela maravilha que eu pensava, não. Hoje eu não sou, não. Mas estamos aí, está né? buscando ser melhor, né? Porque o verdadeiro espírita, né, como nos traz o Evangelho, não é aquele que é perfeito, mas aquele que está se esforçando constantemente, né, buscando ser cada vez melhor. Né, como você falou, a luta não é com o outro no final das contas. Né, e a gente não responde ao outro no final das contas. A luta é conosco mesmo, né, e com Deus. E a resposta disso, a luta é conosco mesmo, e a resposta sempre que temos que dar é a Deus. Né? Então, é importante que a gente seja ciente disso, né? Que o nosso esforço ele é bastante significativo disso, assim, é preciso que a gente realmente reconheça também o nosso esforço, o nosso lado bom, né? E também traga a responsabilidade para aquilo que a gente precisa modificar em nós, né? Desculpe se eu te interrompi, você quer concluir? Não, mas tá certo. E uma coisa assim que eu aprendi com a doutrina, assim, uma coisa que eu era muito assim de jogar, assim, sabe, de falar. Sabe aquela pessoa de não levar desaforo para casa? Sim. Então, era eu, mas ainda não sou santa, não. Mas hoje eu penso assim, aprendi na doutrina. Às vezes acontece alguma situação, e aí eu tenho, assim, dá vontade de chutar o pau da barraca, né? Aí eu penso assim, não, vou ver amanhã se eu acordar com o mesmo pensamento, eu nem falo hoje, eu falo amanhã. Se eu acordar com o mesmo pensamento, eu vou lá e chuto o pau da barraca. Às vezes, no outro dia, eu acordo e falo, puxa, ainda bem que eu não falei nada, porque não ia me levar a nada, que nem você falou. Não interessa o que os outros pensam da gente. O que interessa é que Deus sabe ao nosso respeito. Nós falamos palavras até erradas, a pessoa já julga a gente, mas precisa de ver como que Deus viu aquela palavra dentro da gente. Eu penso assim, né, tenho me modificado sim. Hoje eu sou, assim, estou tentando ser outra pessoa, mas ainda cometo o que eu fiz ontem. Às vezes eu falo, não vou fazer mais isso. Às vezes eu faço hoje, aí eu mesmo falo, mas você não tem vergonha nessa sua cara. Eu mesmo falo para mim. Porque às vezes eu faço, bom, esses diálogos são bons. Mas então é isso. E parabéns, falou bem, falou simples, explicativo. E eu acredito assim que nós que estamos começando na doutrina, a gente precisa de palavras fáceis, mesmo explicativo, para a gente entender, sabe? Por que a gente tem que fazer sempre uma reforma íntima e sempre nos analisar, sim. Todos os dias. E parabéns. Obrigada mesmo. É importante mesmo, né? Como eu falei, esse diálogo nosso é importante para a gente se olhando e dizer, porque eu fiz isso, né? Porque ainda age assim, mas o esforço é diário, eu disse. Assim, não é só você, somos todos nós, nesse esforço. Quem se propõe mesmo a mudança, a luta é diária, como eu trouxe aqui, né? Constante, porque a gente tem que vencer, desautomatizar o que é ruim para criar novos hábitos, e criar novos hábitos realmente exige esforço e tempo, né? Não é de uma hora para outra, e também nem vamos conseguir ser perfeitos de uma hora para outra, né? Nessa perfeição relativa que a gente trata aqui na doutrina, mas é importante a gente querer, ter vontade, coragem, lutar e nunca desistir.
Mas agradeço demais a vocês, assim vamos, que já está avançando a hora. Agradeço demais a todos pelo convite desse grupo, assim, as considerações, né, as reflexões que trouxeram também para mim. Agradeço demais a oportunidade de trabalho, né, e assim que a gente possa, né, com o que nós vimos aqui, colocar em prática naquilo que ainda, né, for possível para a gente, no que for possível, como eu disse, sem nos violentarmos. Então, que possamos um minuto agora, um momento, fechar os olhos, nos conectar com a espiritualidade maior, com os espíritos benfeitores deste trabalho, deste grupo, os nossos mentores espirituais, para que possamos, assim, com o que foi dito aqui, refletido, pensado, a partir dos ensinamentos da doutrina espírita, possam dia a dia ser internalizados, a fim de que possamos, enfim, estar em consonância e acordo com as leis do Pai, com o amor de Deus, com o amor do Cristo. Com a prece que Jesus nos ensinou, nós encerraremos o trabalho. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito obrigada a todos. Que assim seja. Uma boa noite. Em nome